e nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos ler o 21, o 22 e o 23. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quem está disposto a ouvir a palavra diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 7, versículos 21, 22 e 23. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capixaba. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo através da Rádio Capixaba. Se você não pôde vir nesta manhã e pode vir à noite, venha à noite. No horário das 19 horas, estarei aqui com vocês novamente. Mas ainda vamos ter 10 horas da manhã, o segundo culto, e 2 da tarde, o terceiro culto, tá bom? Você que está nos ouvindo, venha para cá, porque hoje é dia de bênção. E os irmãos da rede social, os irmãos internautas, que Deus abençoe a todos vocês. Tem bênção para vocês também aqui. Tem ou não tem, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 7, 21. Quem entra no reino dos céus? Aleluia. Ouça bem o que Jesus está falando aqui através da palavra. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está aonde? No céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. E a minha mensagem está baseada no que Jesus disse nesses 3 versículos do capítulo 7 de Mateus, versículos 21, 22 e 23. Curve a sua cabeça, feche os olhos e diga comigo: Senhor, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra. Unge-me para eu ouvir e receber a sua palavra. Unge também o pregador, que depende 100% do Senhor para ministrar a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Tá bonito, mas Jesus merece melhor. Isto com mais alegria. Meus amados irmãos, eu quero
baseado nesses 3 versículos do capítulo 7 de Mateus, trazer uma mensagem para vocês sobre o tema: em que está baseado a nossa salvação? Vamos perguntar para nós mesmos. Diga assim: em que está baseada a minha salvação? Quando nós olhamos o que Jesus disse nesses 3 versículos do capítulo 7 de Mateus, nós chegamos a uma conclusão: a nossa salvação, ela não pode se basear em outra coisa a não ser no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus não se deixa enganar, e Jesus foi muito claro a isso. Quem invocar o nome de Deus só da boca para fora, para ter aparência de pessoa de fé, será rejeitado pelo Senhor. Seguir a Jesus Cristo significa praticar a sua palavra. Quem ouve a palavra e se esforça para vivenciá-la, tomando por base suas orientações, ainda que as fraquezas façam parte da sua caminhada, esta pessoa será acolhida e aceita no projeto de Deus. Não podemos estar satisfeitos com a nossa piedade aparente, na qual o comodismo e o amor próprio permanece intocável. Esse tipo de cristianismo de fachada será desmascarado, pois esta pessoa que assim procede está longe de ser um discípulo e por isso não entrará no reino do céu. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus não se agrada daqueles que tentam enganá-lo. Veja bem, ostentando uma imagem de santidade, sem viver a verdadeira santificação. Seus valentes guerreiros precisam ser formados na essência do Evangelho. O Senhor não se satisfaz com exterioridade. Ele está olhando para cada coração, e Ele está vendo e conhece as nossas intenções. Ele está dizendo: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Feita esta rápida introdução, eu quero então entrar no corpo desta mensagem. O versículo de número 21 está dizendo, Jesus está dizendo: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ou seja, será salvo. O que é que nós aprendemos aqui? Qual é a lição que nós tiramos deste versículo 21? Aqui nós aprendemos que uma declaração de fé em Cristo não garante a nossa salvação. Primeira lição do texto em foco. Uma declaração de fé em Cristo
não garante a nossa salvação. Simplesmente uma declaração de fé em Cristo não garante a nossa salvação. Para você não esquecer, repete comigo: uma declaração de fé apenas não garante a minha salvação. Jesus está dizendo, e ele está reunido com um grupo de pessoas, ele está reunido com um grupo de religiosos, ele está unido com um grupo de pessoas que seguiam a ele, uns porque de fato amava Jesus, outros estavam seguindo Jesus porque sabia que ele operava sinais e maravilhas e seguia a ele somente interessado naquilo que ele era capaz de fazer, mas nunca interessado na essência do que ele pregava. Assim como há muitas pessoas que não estão interessadas na essência do Evangelho, mas muitas vezes procuram Jesus, procuram o Evangelho, porque sabem que o Evangelho da graça é um Evangelho que transforma, mas é um Evangelho que cura, sara, é um Evangelho que muda situações, é um Evangelho que traz a bênção de Deus. Jesus, certa feita, ele disse para um grupo de pessoas: vós me seguem, não pela comida que permanece, mas somente pela comida que perece. É o tipo de pessoa que procura Jesus só no momento da dificuldade, só no momento da dor, só no momento da perda, só no momento em que as coisas não estão andando bem para elas. Mas elas nunca estão interessadas de fato em Jesus, na essência daquilo que ele prega. Então ele disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor será salvo. Meus amados, então nós aprendemos aqui que uma declaração de fé apenas em Cristo não garante a nossa salvação. A boa relação com Deus não se resume em apenas palavras. O que é dito com a nossa boca deve ser evidenciado nas atitudes, nas ações e no comportamento. Deve haver uma harmonia grande no que falamos e no que fazemos. De nada vale alguém simplesmente professar que é Cristo, ou seja, alguém professar que é cristão e de fato suas ações e comportamento não provam o que esta pessoa está dizendo. Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Ou seja, você não pode caminhar em direção ao norte e ao mesmo tempo em direção ao sul. Você não pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Cristo ou servimos ao mundo. É isso que Jesus está dizendo. E quem está disposto a servir a Jesus Cristo, glorifica e exalta o nome dele. Aleluia. Jesus Cristo disse que seus discípulos são conhecidos pelas seguintes atitudes. Primeiro, eles são conhecidos se permanecerem na palavra. São conhecidos como seus discípulos se permanecerem na palavra. Está lá em João capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra e a minha palavra permanecerdes em vós, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
disse Jesus. Em outro texto, o Senhor Jesus disse: vós serão identificados como meus discípulos quando amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus amados, é o mesmo que obedecer a palavra do Senhor. Permanecer na palavra é o mesmo que obedecer, é o mesmo que praticar em todos os aspectos da vida cotidiana a palavra de Deus. Se nós não praticarmos a palavra, não basta ouvir, não basta simplesmente ouvir e entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Nós precisamos vivenciar a palavra, praticar a palavra. Não basta estar na igreja orando e dizendo: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus quer que nós aprendamos a cumprir. Jesus quer que nós aprendamos a praticar a sua palavra, e ela deve ser praticada para produzir o efeito de salvação na sua vida. Você precisa praticar a palavra de Deus, porque ela gera a salvação. Aleluia. Agora eu te pergunto: Cristo tem sido o seu Senhor? A definição da palavra Senhor é patrão. Cristo tem sido o seu patrão? Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ele tem sido o Senhor da sua casa? Ele tem sido o Senhor de suas ações? Ele tem sido o Senhor de suas decisões? Mas muitas vezes nós temos ações e decisões e nem sequer perguntamos ao Senhor sobre essas ações e essas decisões. Cristo tem sido o seu Senhor? Segundo, estamos de fato obedecendo a sua palavra? Estamos de fato praticando a sua palavra? Ele está dizendo que nem todo o que diz Senhor, Senhor será salvo, mas somente aquele que praticar a sua palavra. Terceiro, temos amado o nosso próximo, uma vez que ele disse que nós somos conhecidos também como discípulos dele, se amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Você está amando ou está odiando? Em quarto lugar, temos colaborado para o crescimento do reino de Deus nesta terra? Porque os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles que praticam a sua palavra, estão constantemente colaborando para o crescimento do reino de Deus nesta terra, para a salvação das almas, para a transformação de vidas. Aleluia! Glórias. É ele quem está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. Aleluia. Então, primeiro, nós aprendemos que uma declaração de fé apenas em Cristo não garante a nossa salvação. Segunda lição que aprendemos, segunda lição, veja bem: boas obras não são garantia de salvação. Repete comigo: boas obras não são garantia de salvação. Porque tem muita gente que fazem boas obras e acham que estão salvas porque fazem boas obras. E boas obras não são garantias de salvação.
Eu explico por quê. Jesus está dizendo aqui no versículo 22: naquele dia, muitos dirão: Senhor, em seu nome eu fiz isto, aquilo ou aquilo outro. Jesus está dizendo aqui que naquele dia, na prestação de contas, muitos vão apresentar boas obras que fizeram nesta terra. Mas muito embora estas pessoas tenham feito boas obras nesta terra, não foram salvas porque desprezaram a essência do Evangelho que produz em nós a salvação. Muitas pessoas fazem caridade, tentando por meio delas merecer a salvação. Quando nós olhamos para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a palavra fala de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem caridoso. Cornélio orava. Cornélio jejuava. Cornélio dava esmolas. Cornélio, ele fazia muitas caridades e com certeza muitas pessoas foram beneficiadas pelas suas obras de caridade. Mas nem por isso Cornélio estava salvo. Cornélio, mesmo sendo um homem caridoso, um homem de oração, ele precisou ouvir a pregação do Evangelho, precisou crer no Evangelho, precisou aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, e foi o Evangelho de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, que produziu em Cornélio o efeito da salvação. Aleluia, pode glorificar o nome de Jesus. Se Cornélio não recebe a palavra, se Cornélio não crê na palavra, se ele não pratica a palavra, ele não seria salvo, mesmo sendo um homem fazedor de boas obras. É preciso crer no Evangelho. Jesus está dizendo aqui que um grupo de pessoas vai dizer: Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos enfermos, em seu nome fizemos maravilhas. Mas a Bíblia diz claramente que ninguém é salvo pelas suas obras. Muitos vão querer justificar, muitos vão querer merecer a salvação, apresentando as suas obras. Em Efésios 2:8, a palavra diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Significa dizer que não há nada que o ser humano possa fazer que faça ele merecedor da salvação. A salvação está baseada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue para remir. Aleluia, aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Tito capítulo 3, versículo 5, a palavra está dizendo: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Oh, glórias, aleluia. Se você pode glorificar o nome de Jesus, glorifique o nome dele. Aleluia. Agora eu pergunto, para a nossa reflexão: em que
está baseada a nossa salvação? Em que está baseado a sua salvação? Você faz caridade, faz boas obras para ser salvo por elas? Se você faz caridade, faz boas obras, pensando em ser salvas por elas, você está enganado. Ouça isto. Você está baseando em seus méritos para ser salvo, por meio de seus méritos, você está enganado. Seus méritos, seus recursos podem até ser bons, mas não são suficientes para te garantir a salvação. Aleluia. Baseie a sua salvação na obra redentora de Cristo. Continue fazendo caridade, continue fazendo boas obras. Boas obras não salvam, mas o crente salvo pratica boas obras. Continue praticando boas obras, caridade, estendendo a mão para os outros, porque isso faz parte. Aleluia. Boas obras agradam a Deus, e nós precisamos fazer caridade e boas obras, mas a nossa salvação não pode se basear nos nossos méritos. Baseie a sua salvação na obra que Jesus fez. Na obra que Jesus fez. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em seu nome eu fiz isto, em seu nome eu fiz aquilo, em seu nome eu fiz caridade, em seu nome eu fiz boas obras. Há alguém que vai até dizer: em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei demônios. Aí já está falando com a minha classe, a classe dos pregadores. Muitos pregadores serão reprovados naquele dia. Vão dizer: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer: não vos conheço, não vos conheço, não vos conheço. Porque Jesus conhece a intenção do coração. Ele sabe quem é que está fazendo e por que está fazendo e como está fazendo. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim: irmãos, eu pregando aos outros, cuido de mim mesmo, para que no último dia eu não venha a ser reprovado. E quando ele falava com Timóteo, em 2 Timóteo, ele disse assim: seremos coroados se militarmos legitimamente. Se não militarmos legitimamente, não seremos coroados. O que Paulo estava dizendo com isso? Se fizermos a obra de Deus de qualquer maneira, se pregarmos de qualquer maneira, se pregarmos só para serem vistos pelo público, não seremos coroados. Para ser coroado, para ser salvo, tem que fazer com integridade, tem que fazer com santidade, tem que fazer com fidelidade, tem que ter a palavra no seu coração, tem que vivenciar a palavra, tem que viver o que se prega. Aleluia, pode glorificar o nome dele de novo. Aleluia, glória a Deus. Alguém talvez está dizendo: pastor, eu não vim aqui para ouvir esse tipo de mensagem, mas é esse tipo de mensagem que Deus me deu para pregar para você hoje. Aleluia. E quem está gostando, diga: eu estou gostando. Quem não está gostando, diga: eu não estou. Eu estou. Aleluia. Então, já que vocês estão gostando, vamos à terceira lição para encerrar.
Qual é a terceira lição que nós aprendemos neste texto sagrado? Aprendemos outra coisa: nossas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade. Espera aí, pastor, o que é isso? Nossas obras, até boas, nossas boas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade. Jesus está falando isso aqui. Quando aquele grupo de pessoas começar a apresentar: Senhor, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo, ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, está escrito aqui: apartai-vos de mim. Último versículo que nós lemos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles vão estar apresentando caridades, eles vão estar apresentando boas obras, obras que fizeram. E Jesus, para a surpresa desse grupo de pessoas, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Acreditamos que a iniquidade nesta passagem se refere ao ajuntamento do santo com o profano. Não podemos juntar o santo com o profano. Não há aliança entre a luz e as trevas. Não se pode juntar o santo com o profano. Não tem aliança. Fazer certas coisas para Deus e em nome de Deus, sem ter a vida reta e praticar a palavra do Senhor, pode se tornar iniquidade para Deus. Há pessoas que até fazem obras boas e certas em nome de Deus, mas sem estarem qualificadas para tal. Apesar de não estarem salvas, fazem obras de quem é salvo. Mas há uma mistura. Ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo algo para Deus e em nome de Deus, ela está fazendo algo para Satanás e em nome de Satanás. Ela quer juntar o santo com o profano. E aí, quando chegar para Deus e apresentar aquelas obras, o Senhor vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que não vos conheço? Porque não faz parte das ovelhas. Se fossem ovelhas de Cristo, seriam conhecidas por Ele, pois Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 14: eu conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido, a elas eu darei a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as tomará de minhas mãos. Oh, aleluia, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora eu pergunto, para a nossa reflexão: quais são as motivações que te levam a realizar algo para Deus? Quais são as motivações que te levam a fazer alguma caridade? Quais são as motivações que te levam a fazer alguma boa obra? Quais são as motivações? Para ser visto pelos homens, os fariseus também faziam. Você faz algo para Deus e em nome de Deus, porque o ama? Ou para mostrar para Deus que você pode fazer algo que mais do que Jesus fez na cruz do Calvário, que através do que você fizer, você é digno de salvação, independentemente do que Jesus fez.
Você faz algo para Deus e em nome de Deus, por gratidão ou não? Ou porque você quer mostrar um padrão de espiritualidade diante dos homens? Os fariseus faziam isto. A Bíblia diz que eles iam para as praças, faziam orações prolongadas nas praças, para mostrarem um padrão de espiritualidade diante dos homens. E Jesus reprovou a atitude dos fariseus. E ele continua reprovando a atitude dos religiosos dos nossos dias. Porque ainda existem muitas pessoas religiosas em nossos dias, que são puramente pessoas religiosas, sem nenhum relacionamento com Deus. E estas pessoas querem mostrar um padrão de espiritualidade diante dos homens. Jesus condena esse tipo de atitude. Jesus está dizendo: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que praticar a palavra, somente aquele que praticar as obras de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Que Jesus Cristo fale melhor no seu coração. Espero que esta palavra tenha te ajudado. Espero que esta palavra tenha incentivado você a fazer caridade, fazer boas obras em nome de Deus, e fazer isto em gratidão por tudo que Deus tem feito por você, em gratidão pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que te salvou, e você quer agora que outras pessoas sejam salvas por Ele, pela obra que Ele fez na cruz. Aleluia, glória a Deus. Curve a sua cabeça e diga: Jesus, obrigado por esta palavra que veio para melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Amém? Pode dar aplausos para Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Antes de nós orarmos a Deus, eu quero fazer uma oração específica por pessoas aqui. E primeiro eu quero chamar aqui pessoas que querem aceitar Jesus como seu Salvador. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém que está desviado do Evangelho e quer reconciliar com Jesus? Tem alguém? Você quer? Venha aqui, irmão. Venha para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Se quiser, vem cá, irmão. Vem.